No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Urariquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice, fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" Bom, este é o primeiro vídeo que gravo fazendo análise de uma obra literária. E eu escolhi Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, que é um romance escrito em 1928 por Mário de Andrade, um dos maiores nomes do modernismo brasileiro, porque é uma narrativa fundamental para a literatura nacional e também para a identidade nacional. Mas antes de partir para essa análise, é importante que a gente entenda o momento artístico em que ela foi escrita. E Macunaíma foi escrita dentro do movimento modernista no Brasil, que propunha, entre outras coisas, uma ruptura, ainda que não plena, com os modelos artísticos anteriores que vinham de fora do Brasil. E também uma ação antropofágica, que seria pegar da literatura ou arte internacional, e especialmente europeia, apenas o que seria bom e mastigar até que algo novo surgisse. E esse algo novo seria brasileiro. Então, o produto dessa mastigação seria uma literatura brasileira ou uma arte brasileira. E a narrativa ela foi escrita em apenas 6 dias, mas isso se deu porque Andrade já estava fazendo um estudo há cerca de 2 anos para que pudesse produzir essa obra de modo que respeitasse, ainda que seja uma obra de ficção, a cultura brasileira, sobretudo indígena. E, segundo consta na Biblioteca Nacional, foram produzidos apenas 800 exemplares, com papel e tinta de baixa qualidade, e provavelmente porque o próprio Mário teve de financiar os custos dessa primeira edição. Então, foram escritos 2 prefácios na obra inicial, ou inicialmente, melhor dizendo, que posteriormente foram descartados pelo autor porque ele considerou que o primeiro prefácio era incompleto e o segundo completo demais ou explicativo demais. E, de certo modo, se negar a colocar um prefácio na narrativa foi também uma forma de expor essa rebeldia que era própria do movimento. Então, como já dito anteriormente, Mário fez todo um estudo para que Macunaíma pudesse surgir. Então, a obra não surge do nada. Paulo Prado descobriu entre 1925 e 26 o alemão Koch Grünberg e indicou a leitura de von Horace zum Orinoco ao seu amigo Mário, que leu a obra em alemão. E é importante dizer que essa obra falava sobre os mitos e lendas dos povos originários. Então, durante a leitura, Mário se depara com o ser Macunaíma, que era um herói sem nenhum caráter, nem moral e nem psicológico, e acha aquilo comovente por retratar, de certa forma, a realidade daquele momento e também daquele povo, ou do nosso povo. E segundo consta no livro Abecedário do Folclore Brasileiro, que inclusive eu tenho aqui, da Januária Alves, o folclorista Câmara Cascudo relatou que, após a convergência cultural entre muitas tribos indígenas da região do Monte Roraima e do Alto Rio Branco, Macunaíma foi considerado um herói de muitas histórias e em todas sempre aparece como alguém criativo, possuidor de recursos de magia, criando homens de cera e depois de barro, esculpindo animais, transformando inimigos em pedras, misturando maldade e astúcia a bom humor e alegria. E não à toa, Macunaíma significa grande mal. Maco e Ima. Mal, grande. Grande mal. Inclusive essa edição do Câmara Cascudo eu também tenho um aqui. Um objeto importante de se entender é um iraquitã, que na obra é um amuleto sagrado deixado por si, que foi uma das companheiras de Macunaíma e a única que ele realmente amou. E essa pedra fazia o seu portador ser extremamente sortudo.
Então, no livro da Januária, o abecedário do personagem do folclore brasileiro, esse amuleto era presente das Amazonas, que transavam com indígenas, e caso o filho fosse uma menina, o pai era agraciado com essa pedra, mas se fosse um menino, elas matavam e entregavam o corpo ao pai. E o romance é definido pelo próprio Mário como uma rapsódia. Isso porque essa obra se apresenta no campo da música, trazendo em sua composição cantos populares e música erudita, como as óperas e operetas, por exemplo. E aqui é importante dizer também que essa obra é residual, e devemos entender resíduos como se fossem retalhos que são preexistentes à obra ou ao costureiro, que pega todos esses resíduos e cria uma colcha de retalhos. Então, em outras palavras, na cultura e na literatura nada é original, tudo é residual. E o romance se constrói a partir de poesia popular, música, ditado popular, o que faz dele uma obra residual. E aí a gente entra também numa outra questão, que é o herói. Macunaíma, no próprio título, é tido como herói, mas isso funciona muito mais como uma ironia que o Mário usou. Então, Macunaíma ele se configura muito mais como um anti-herói que necessariamente como um herói clássico. Se de um lado temos Hércules, por exemplo, que se mostra ou se mostrava como semideus, forte, virtuoso, astuto. Do outro lado temos Macunaíma, que urinava na mãe, que fazia sexo com todas as companheiras do seu irmão, que era preguiçoso e por aí vai. Então Macunaíma se enquadra não no arquétipo de herói, mas na ideia do anti-herói, e especificamente no que entendemos como um trickster. Outro ponto importantíssimo na rapsódia é a questão da identidade, que eu diria que é o ponto-chave dessa obra. E em Macunaíma nos é apresentado o que podemos entender como um mito das três raças, que seria dizer que o Brasil e o povo brasileiro nasceram a partir da miscigenação e da convivência, ainda que seja de intensos combates, de três povos principais, que seriam os indígenas, os africanos e os europeus. E essas raças são representadas na obra no trecho em que Macunaíma se torna homem branco, loiro e de olhos azuis após se banhar numa poça de água mágica. O seu irmão Jiguê se torna mestiço, porque a água já não estava limpa, e Manap, que é um outro irmão de Macunaíma, não consegue se transformar nem em branco nem em mestiço, por isso continua fiel à sua identidade, como sendo um filho da tribo Tapanhumas. Então, apesar de trabalhar com essa ideia do passado ou do começo do Brasil, nessa perspectiva das três raças, a narrativa ela propõe um olhar sobre quem somos, mas não dizendo que devemos voltar às nossas raízes, mas sim definir quem somos a partir daqui, de onde estamos e do que temos. Então, segundo o professor Dr. Pontes, no livro Crítica da Razão Mestiça, salvo engano, o poder de definir a identidade está sempre no elemento externo à identidade. Trata-se de uma operação de domínio de uma identidade sobre a outra, mediada e exercida por uma ideologia que detém valores a serem impostos. No processo colonial, essa definição externa era feita pelo detentor do poder armado e econômico. Além disso, para que nós possamos nos libertar da identidade imposta pelo colonizador, é preciso conhecer para se reconhecer. E a literatura tem um papel fundamental nesse processo, como dito na obra de Pontes. Há também, dentro de Macunaíma, críticas ao capitalismo e também à modernização, às máquinas. Na obra, essas coisas, se é que posso denominar assim, acabam apagando a história ou a tradição de um povo, distanciando, de certa forma, as pessoas de suas raízes ou de suas origens. E é dito na obra que os homens é que eram máquinas e as máquinas é que eram homens. Então, na mesma medida em que as máquinas ocupam espaços antes destinados para os homens são explorados pelo sistema e pelos capitalistas que
Outro trecho da obra diz que devoram as máquinas vidas da ralé e impedem o acúmulo de desocupados e operários, e assim se conservam sempre as gentes em número igual. Em outras palavras, o dinheiro ele continua nas mãos ou girando nas mãos dos mesmos capitalistas. Um outro ponto forte em Macunaíma é a questão da religião. Na narrativa é exaltada as crenças indígenas e afro-brasileiras. E uma das críticas que eu vi sobre essa obra de Mário é que ele parece não querer considerar a relevância do cristianismo para a formação do Brasil. Mas, sinceramente, eu discordo. Quando pensamos em modernismo, pensamos também em antropofagia, que seria mais ou menos como um movimento ou ação de mastigar, como eu disse anteriormente, até que algo novo surja. E sendo mais claro, a antropofagia ela propõe que aceitemos essas referências externas, mas que a partir dessas referências saibamos separar o que nos serve e o que não nos serve, para que possamos produzir algo novo, que seja verdadeiramente, aqui entre aspas, brasileiro. E isso acontece quando Andrade fala sobre a religião. O cristianismo ele aparece incorporado com o que é chamado na obra de Macumba, mas há momentos em que a mãe de santo invoca a entidade do candomblé ou da umbanda com uma oração católica ou com uma espécie de paródia. Todavia, na obra, por se tratar dessas religiões que estão incorporadas uma à outra, acaba sendo o que conhecemos hoje, como eu disse anteriormente, como umbanda, que seria uma religião brasileira com características tanto católicas quanto do candomblé. Então, seria mais ou menos como se essas religiões, a católica e o candomblé, se fundissem e gerassem algo novo, e algo que seria propriamente brasileiro. Então, é justamente esse processo de antropofagia que acontece ou que ocorre dentro da narrativa, o que acaba deixando a crítica de que Mário desconsidera o catolicismo à margem como algo que, de fato, não se constitui na narrativa, porque ele trabalha de fato o catolicismo, só que respeitando a própria ideia antropofágica. E agora, voltando um pouco, falando sobre essa questão do anti-herói, Macunaíma ele se veste de mulher francesa e seduz o seu inimigo, mostrando a sedução que o brasileiro tem pela Europa. Então, Macunaíma vai para o Rio de Janeiro, mas não acha graça na capital da República, e aqui entre aspas porque é dito no livro, justamente por ser uma cópia de Portugal. Então, Macunaíma, como um bom brasileiro, ele acaba achando aquela cópia de Portugal sem graça. Ele acha muito mais divertido o Brasil, e o Brasil de verdade, não uma cópia. Bom, há também uma crítica à língua, porque na obra é dito que falamos brasileiro e escrevemos português. E há mais uma outra crítica, e também uma crítica bastante atual, que funciona bem até para esse momento que estamos vivendo hoje, e que eu diria que é uma crítica atemporal, que é a questão da corrupção, que é exposta no romance e sempre lembrada quando o personagem diz: pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil são. Porque os políticos, assim como as formigas saúvas, roubam o povo durante a noite, sem que ninguém veja. E eles devoram essas plantações do povo, como as saúvas fazem. A obra, eu poderia me estender muito mais aqui, mas eu recomendo que leiam Macunaíma